Olá, galerinha, tudo bem? Vamos lá, nós vamos dar continuidade à nossa aula de história falando dos povos indígenas. Na semana passada, a gente falou sobre os costumes, sobre a cultura, tá? E hoje a gente vai dar continuidade a esse assunto, combinado? Então vamos abrir o nosso livro na página 14, de norte a sul do Brasil. Na página 14 vai falar dos povos Munduruku e dos Xavante. Vamos lá. Os povos indígenas vivem hoje em todos os estados do Brasil, mas a maior parte está nas regiões Norte e Nordeste. Ao longo do tempo, diversos acontecimentos fizeram com que essas populações migrassem de suas terras para outros locais. Vamos conhecer o movimento de migração dos Munduruku e dos Xavante. Então, migração é quando um povo migra, vai para outra região ou para outro estado. Então, migrar é você ir para outro lugar, tá? Dentro do próprio território nacional. Isso é migrar. Então, eu estou no Rio de Janeiro, eu vou migrar para São Paulo. Então, eu vou para uma outra localidade. Assim como as regiões brasileiras. Eu estou no Sudeste e posso ir para o Norte. Estou migrando de região. Tá bom assim? Os Munduruku. Grande parte dos Munduruku vive nos estados do Pará e do Amazonas. No passado, aos poucos foram sendo obrigados a deixar suas terras e ir para aldeamentos organizados por grupos religiosos. Nesses locais, precisavam deixar parte de seus costumes e tradições e trabalhavam extraindo recursos da natureza. Algum tempo depois, as terras onde moravam foram invadidas por pessoas que desejavam extrair látex das árvores seringueiras, utilizado na fabricação de borracha. Com isso, os Munduruku novamente precisaram procurar outros locais para morar. Agora nós vamos ver os Xavantes. Vivem principalmente no estado do Mato Grosso. A partir de 1940, as terras desse povo foram invadidas para dar lugar à prática da agricultura e da pecuária. Com isso, os Xavantes perderam grande parte do território onde moravam e tiveram de lutar para tê-lo de volta. Hoje, eles vivem em um território menor que no passado, o que gerou mudanças em seu modo de vida. Aí tem uma explicação sobre imigração que a tia já explicou para vocês, tá bom? Página 15. Na página 15 tem um exercício sobre a leitura que nós acabamos de fazer, verdadeiro ou falso. Vou deixar vocês fazerem sozinhos, tá? E embaixo tem uma figura. Essa figura, na legenda está escrito assim: a construção da usina hidrelétrica do Belo Monte, localizada no estado do Pará, afetou o modo de vida dos indígenas e trouxe mudança na flora e na fauna da região. Vitória do Xingu, Pará, 2014. Então, de acordo com essa figura, que mudança com o desmatamento, o que aconteceu no dia a dia dessa tribo, dos Munduruku? O que modificou, o que afetou na vida do dia a dia dessa tribo, tá? Então vamos pensar e vamos escrever aí nessas linhas. Página 16. Na página 16 vai falar onde moram os indígenas. No passado, a maioria dos povos indígenas morava em aldeias localizadas próximas a rios e lagos, onde era possível caçar, pescar, coletar e cultivar alimentos. Com o passar do tempo, alguns indígenas deixaram suas terras de origem e foram morar nas cidades ou regiões rurais. Os Pancararu são um exemplo. Eles vivem na terra indígena Pancararu e na terra indígena Entre Serras, no estado de Pernambuco. Parte dessa população se mudou para a cidade de São Paulo devido à invasão de suas terras e às secas. Em São Paulo, passaram a trabalhar em diversos setores. Com o tempo, alguns voltaram para suas aldeias após juntar dinheiro. Outros somente voltam às terras de origem para visitar os parentes. Viver na cidade. Os Pancararu, que vivem na cidade de São Paulo, costumam morar próximos uns dos outros. Eles procuram manter hábitos, costumes e tradições que são passados de geração a geração. Uma das tradições é o uso do praiá, formado por uma máscara
e um saiote feitos de palha, um penacho, uma coroa e uma cinta colorida presa nas costas. Quem usa o praiá tem todo o rosto e o corpo coberto e segura um chocalho chamado maracá. Antigamente, esse traje só era usado nas aldeias em Pernambuco, quando aconteciam as festas religiosas para celebrar algum feito milagroso. Então, agora nós vamos para a página 17. Na página 17, leia os acontecimentos na ordem que ocorreram. Então, vocês vão numerar de acordo com a ordem que aconteceram os acontecimentos. Então, de repente, vocês vão ter que reler o texto que a tia acabou de ler para vocês, tá bom? Embaixo, número 2. Leia o texto sobre os pancararu que moram em São Paulo e em Pernambuco. Depois responda as questões. Vou deixar vocês lerem esse trechinho e vão responder. Qual é o assunto principal do texto? O que o texto está falando? E na letra B, o que os pancararu nas aldeias em Pernambuco enviam para os amigos e familiares que moram em São Paulo? O que eles recebem deles? Então, vocês também vão responder. O que acontece? Esse assunto é um assunto um pouco distante do cotidiano de vocês, da vida diária de vocês, porque é muito difícil no nosso dia a dia a gente ver um índio, uma tribo indígena, a gente só vê nas histórias, nos museus, né, nos livros. Então, isso é um pouco distante, então é um pouquinho complicado para vocês. Mas qualquer dúvida que vocês tenham, não deixem de me perguntar, tá bom? O assunto de hoje terminou por aqui. Até breve e fiquem com Deus.